Olá, irmãos, paz seja convosco. Nós estamos começando mais uma aula da nossa escola de crescimento online. E eu tenho certeza que hoje, mais uma vez, Deus vai tratar conosco e você vai sair dessa aula com um conhecimento a mais da palavra de Deus. Essa é a nossa intenção com a aula da escola de crescimento, que você adquira conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece quando não há conhecimento. As pessoas se desviam quando não há conhecimento. As pessoas se esfriam quando não há conhecimento. As pessoas não vivem a plenitude daquilo que Deus tem para elas quando não há conhecimento. Então, esse é o objetivo da escola. E online, primeiro por conta do momento que nós estamos vivendo, a pandemia, o isolamento social, mas também pela praticidade de você assistir em casa. Alguns podem até colocar, de repente, no carro, abre lá o celular no Bluetooth, e enquanto está circulando, está ali ouvindo a aula. Então, essa praticidade, os dias de hoje, exigem isso de nós. E a igreja também está se adaptando com essa escola online chegando até você. Hoje eu quero falar do segundo capítulo da carta de Tiago. Eu vou ler aqui alguns versículos. Se você tiver com a sua Bíblia aí, leia comigo. Vai aparecer também na tela para você acompanhar a leitura. Começando no versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas. Versículo 4. Não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Versículo 13 agora. Porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Versículo 17. Assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Porquanto o homem pode dizer: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Versículo 21. Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada? Versículo 24 diz: vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente. E por fim, versículo 26, que diz: porque assim como o corpo, seu espírito, está morto, assim também a fé sem obras é morta. Muito bem, irmãos. Nesse capítulo, Tiago vai tratar de dois assuntos. O primeiro deles, a questão da discriminação, acepção de pessoas. E o segundo, a questão da fé e das obras. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, uma confirma a outra. Vamos começar então aqui no versículo 1. Ele usa a expressão meus irmãos. Ele usa essa palavra como base para mostrar que tipo de relação
que nós temos um com o outro. Então, se somos irmãos, estamos igualados na presença de Deus. Somos iguais na presença de Deus. Ele vai falar aqui, eu vou dar um geral aqui, ele vai falar sobre o que a gente vê hoje ainda em algumas igrejas. As pessoas serem tratadas diferentes de acordo com a sua posição social, com o seu status, com o dinheiro que possuem, né? Em alguns lugares, e na nossa igreja, eu não tenho esse procedimento, e estou ensinando aqui para que a igreja não tenha. Mas em alguns lugares, em alguns momentos, a gente pode constatar que uma pessoa rica é melhor tratada do que uma pessoa pobre. Uma pessoa que tem mais estudo é melhor tratada do que uma pessoa que não tem estudo. Tiago, inclusive, vai dar um exemplo. Olha, você não pode receber um rico na sua igreja e levar ele para sentar num lugar de honra, enquanto o pobre você manda sentar no chão, ou sentar na pior cadeira, ou no pior lugar. Então, esse espírito não é cristão. Nós não devemos ter esse procedimento. Então, no versículo 1, ele começa dando a base. Somos irmãos, por isso somos iguais. O tratamento deve ser igual. Claro que, quando eu digo que nós somos iguais, iguais em importância, iguais em valor, igualmente alcançados por Deus, igualmente perdoados. Mas nós somos diferentes, sim, na característica pessoal de cada um, na personalidade de cada um, no temperamento de cada um. Aí sim, somos diferentes. Então, do ponto de vista de sermos irmãos, tratamos todos iguais. Do ponto de vista das características pessoais, nós tratamos as pessoas de modo diferente. Há aquela pessoa que gosta mais de brincar, há aquela pessoa que é mais séria. Então, nós temos que observar como cada pessoa é, para ver como que a gente vai agir com essa pessoa. Mas em termos de valor, de importância, nós somos iguais. Nós somos irmãos. No versículo 4, então, ele vai colocar aqui claramente essa questão da discriminação. Não estão sendo, ou não estáis sendo parciais entre vós mesmos, ou seja, você não está tratando um diferente do outro porque ele tem dinheiro, porque ele tem estudo, porque você gosta mais de um do que do outro. Discriminação, literalmente, não fazer distinção ou não preferir um ao invés do outro. Então nós temos que ter esse cuidado. Como eu já expliquei, somos iguais e diferentes. Iguais em valor, diferentes em comportamentos, características. No versículo 5, Tiago vai falar sobre ser rico na fé. Alguém pode não ter condição financeira elevada, muito dinheiro, mas todos podemos ser ricos na fé. Essa é a riqueza mais importante, a riqueza espiritual, a riqueza celestial. Nós não podemos ficar juntando tesouros aqui na terra e nos esquecer daquilo que mais rico é, daquilo que mais precioso é, que são os tesouros do céu. Então o Tiago está dizendo, um é mais rico, o outro é menos vamos dizer assim, menos abastado, e há aquele que é bem pobre, mas todos podem ser ricos na fé. Eu quero até falar uma coisa aqui que eu acho que é importante. Quando a gente fala de prosperidade, não significa que não haverão pessoas pobres. Inclusive Jesus disse, os pobres vocês sempre terão convosco. Então há pessoas que elas não vão ter riqueza, elas não vão ficar ricas. Mas a promessa de Deus é que Ele vai suprir as nossas necessidades. Então haverá pessoas ou
ou sempre existirão pessoas mais abastadas, menos abastadas, mas o mais importante é, a falta não existirá no nosso meio. Ele vai suprir as nossas necessidades. Fechando esse parênteses, no versículo 9, Tiago vai falar claramente que quem faz acepção de pessoas está pecando. Então, quando nós estamos discriminando alguém por qualquer motivo que seja, isso é um pecado. E nós temos que fugir do pecado, correr do pecado. Então, acepção de pessoas é pecado. No versículo 13, ele está falando sobre julgamento. A discriminação, a acepção de pessoas é também um tipo de julgamento. Essa pessoa é menos importante, aquela pessoa é mais importante, essa merece menos, aquela outra merece mais. Então ele vai falar sobre esse tipo de comportamento, esse julgamento, e vai dizer uma coisa que me chama muito, muito atenção. Ele diz assim: aquele que não age com misericórdia não vai alcançar a misericórdia de Deus, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se Deus fosse agir conosco apenas na base do juízo, irmãos, vou usar uma expressão popular, a gente estava lascado. Mas como Deus age para além do juízo com misericórdia, Tiago vai dizer, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós temos que olhar para o nosso irmão com um olhar de misericórdia. Porque quando você é misericordioso, você vai alcançar a misericórdia. Hoje, alguém condena uma pessoa. Amanhã, ela não alcançará a misericórdia. Vai ter um momento na sua vida em que você vai precisar da misericórdia. Então, haja com misericórdia. Semeie misericórdia. Plante misericórdia. E você vai alcançar a misericórdia. Bom, a partir daí, Tiago vai mudar o assunto na sequência e vai falar sobre a fé que para alguns pode contrastar com as obras. Como se a fé fosse algo dissociado das obras. Então, quando estou fazendo alguma coisa na prática, isso não é uma atitude de fé. Fé é só aquilo que eu não vejo. Fé é só aquilo que eu não toco. Não. Tiago está dizendo, mostra a sua fé sem obras, que pelas obras eu mostro a minha fé. Olha o que ele está dizendo. Mostra a sua fé sem obras, que pelas obras eu mostro a minha fé. Versículo 17, ele diz e afirma, a fé sem obras é morta. Eu anotei aqui uma frase, se as obras que a fé viva produz não existem, é uma prova de que a fé em si não existe. Então alguém que tem fé tem que ter fruto, tem que ter obras, tem que ter resultado dessa fé. Porque caso contrário, é uma fé duvidosa, é uma fé não genuína, é uma fé que de repente nem existe. Então, a fé sem obras é morta. Versículo 18, ele vai dizer exatamente o que eu acabei de citar. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu pelas obras mostrarei a minha fé. Nós somos justificados por Cristo mediante a fé que é evidenciada por obras. Assim como a árvore mostra que está viva pelos frutos, a fé se mostra autêntica pelas obras. No versículo 21, ele dá o exemplo de Abraão, né? E ele dá o exemplo aqui da oferta, que no caso foi o próprio filho. Como é que a fé de Abraão se revelou?
Como é que a fé de Abraão se manifestou? Pela sua oferta, pela sua disposição de sacrificar, pela sua decisão de levar o seu filho até o altar. Deus pediu, e Deus com aquilo estava provando a fé de Abraão. Toda vez que Deus te pede algo, Ele está provando a sua fé. Quando Deus te pede uma oferta, quando Deus te ensina sobre o dízimo, Ele está provando a sua fé. Não adianta eu dizer, eu tenho fé em Jeová Jiré, eu recebo a unção de Jeová Jiré, eu vou ao culto e o pastor ora e eu abro as minhas mãos, recebo a unção do pastor auxiliar, mas eu não oferto, eu não devolvo o dízimo. Eu tenho fé que Deus vai me prosperar, mas eu não tenho a atitude. Eu não tenho a capacidade de manifestar no mundo físico, material, aquilo que eu digo que está no meu coração, que está na minha vida, a fé que eu declaro que tenho. Fé só de palavra não é fé. Fé só para aquilo que me convém não é fé. Mas a fé é como Abraão. A fé é o que Abraão fez, melhor dizendo. Ele ouviu a chamada de Deus, ele teve fé de ir até o altar e levar o seu sacrifício. Versículo de número 24, ele vai falar sobre o ser humano ser justificado. De que maneira? Pela fé ou pelas obras? Olha só, eu quero até ler aqui o versículo 24, que diz assim: Vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não somente pela fé. Peraí, então, deixa eu entender isso aqui. O ser humano é justificado pelas obras e não somente pela fé. A fé que justifica é acompanhada pelas obras. É isso que Tiago está dizendo aqui. A fé que justifica o homem é manifestada pelas obras, é acompanhada pelas obras. Ele está batendo na tecla. A fé sem obras é morta. A fé que não se manifesta no mundo material pelas obras, no mundo físico pelas obras, ela não se sustenta. E no versículo de número 26, que eu vou ler também, ele diz: Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Mais uma vez ele insistindo na afirmação: a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras está morta. A fé é algo espiritual. As obras são manifestações materiais da fé que é espiritual. Então este é o capítulo 2 da carta de Tiago, em que ele fala desses dois assuntos. A discriminação, que muitas vezes acontece dentro da igreja, a acepção de pessoas, que nós não devemos aderir a esse comportamento. Ele vai dizer, é pecado, as duas coisas que eu quero que você guarde bem. Discriminação, acepção de pessoas é pecado. E o segundo assunto, ele fala sobre a fé em relação às obras, as obras em relação à fé. As obras manifestam a fé. Então guarde, a fé sem obras é morta. Esse é o capítulo 2 de Tiago e na próxima aula a gente vai falar sobre o capítulo 3 da carta de Tiago. Que Deus te abençoe, fique em paz, espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje, em nome de Jesus.